Imagine você a bordo de um navio num mundo completamente diferente do seu, repleto de locais exóticos, fantásticos e cheio de perigos, onde você deverá explorar ilhas em busca dos preciosos totens, os únicos artefatos capazes de levar você de volta para casa. Essa é a premissa do Sleeping God, um board game lançado pela editora Conclave no finalzinho ali de 2023, que eu tive o prazer de jogar nos últimos segundos do final do ano. E já aviso para vocês, marujos, se preparem para embarcar em um dos melhores board games narrativos que essa mesa aqui da Ludo ao Cubo já viu. Esse é mais um do Assista Antes de Comprar Sleeping Gods. Sejam muito bem-vindos, galera, e é um prazer receber vocês aqui. Eu sou o Heitor, e se você é novo no canal, ainda não é inscrito, já se inscreve, já deixa o seu like. Se você gosta de board games, narrativo, dungeon crawlers, Ameritrash, cara, você tá no canal certo. Antes de começar o vídeo, galera, eu queria dar um recado aqui para vocês. O pessoal pede muito, né, essas análises para mim, dos board games que eu compro, que eu adquiro. E eu demoro um pouco para trazer, né? Por quê, galera? Primeiro, eu quero jogar não somente o início dele, porque a maioria dos reviews, das análises, fala lá do começo do jogo. Mas eu quero também conhecer um pouco do middle game, do endgame, né? Para saber se aquele jogo vai ficar enjoativo, vai ficar chato, vai ficar desbalanceado e trazer uma análise assim completa para vocês, sem deixar nenhum ponto ali fora da curva. Beleza? Então tá dado o meu recado. E vamos começar com o vídeo, mas antes da gente chegar nos nossos pontos positivos e negativos, o que seria, né, o Sleeping Gods? Sleeping Gods é um jogo de 1 a 4 jogadores, onde você e seus amigos controlam a capitã Sofia Odessa e sua tripulação, perdidos em um mundo estranho em 1929, a bordo do seu navio a vapor, o Mantícora. Você deve trabalhar em conjunto para sobreviver, explorando ilhas exóticas, enfrentando inimigos, conhecendo novos personagens e procurando os totens dos deuses para que você possa voltar para casa. Embarque nessa aventura narrativa e explore esse mundo repleto de mistérios e tesouros. Galera, o Sleeping Gods é um board game narrativo, né? Então, ele é meio que simula um mundo aberto. Você tem lá um mapa gigantesco, né? Que é um livro que ele chama de Atlas, onde você vai navegando com o barco chamado de Mantícora e vai, explorando essas ilhas, achando tesouro, enfrentando inimigos e dando continuidade à história. O jogo vem com algumas aventuras que você vai adquirindo e essas aventuras vão dando dicas para você, para meio que te dar um norte ali. Mas, já fica ligado que o jogo não pega na mãozinha para sair explorando. Ele te deixa lá e o mundo é aberto para você fazer do jeito que você quiser. Isso é bem legal. Além disso, galera, tem várias ações, né? Tem as ações que você faz ali no barco, né? Que você tem o seu barco, você tem que administrar. Acontecem alguns eventos, né? Que seria meio que um time ali do jogo para manter você no ritmo ali da narrativa, dando continuidade para o jogo. Tem as ações de exploração que você pode fazer nas ilhas, tem as ações de mercado para você adquirir itens para os seus personagens e tem as ações de porto, né, onde você pode descansar, fazer outras coisas lá também. Então assim, o jogo é bem dividido, não somente a exploração, você tem que meio que gerenciar tudo isso, né? E eu senti assim que são regras bem interessantes, tá? Mas vamos começar pelos nossos pontos positivos. O primeiro ponto positivo, galera, é a exploração desse jogo. Cara, é muito bacana você explorar o Sleeping Gods. Bom, como eu disse, ele vem com tipo um livro lá, que como é um atlas, né? Que é cheio de ilhas, cheio de locais diferentes, com vários pontos de interesse que não tem nada escrito, sabe? É como se você estivesse vendo um mapa mesmo ali de verdade. E nesses pontos você vai com o seu barco e aí você vai explorar e ler dentro do livro ali o que está acontecendo, o que tem naquele ponto. Dependendo das palavras-chave, né, que você tiver, que você vai adquirindo durante a campanha, acontecem certas situações. Às vezes você não tem nada e acontece uma situação diferente, né? Então, o jogo ele meio que não te, como eu disse, ele não pega você na mão para você sair explorando. Se você der uma de dois, você pode ir explorando tudo que você for achando. Porém, ele tem esses eventos, né, que funcionava meio que um time ali para você continuar a sua campanha. Mas é um jogo assim que assim que você adquire algumas cartas de aventura, ele meio que te dá uma dica. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente precisa achar a cabana de fulano de tal que fica no norte de tal lugar. Putz, cara, então
você tem que olhar aquele mapa e descobrir onde é esse tal lugar e o norte, né? Para ver se situar ali onde que seria essa cabana, né? Então é isso que eu achei bem legal e bem interessante. Ele não te aponta o lugar que você tem que ir. Na real, ele te dá uma dica. Ah, num deserto tal, onde tem um crânio de um monstro tal. Você tem que olhar no mapa e descobrir, pô, ali tem um crânio ali, eu acho que é o deserto ali próximo. E você ir lá com o barco até lá para saber, né? Se tudo der certo, é o local que você precisa ir. Então isso aí eu achei muito legal. Eu não vi em outros jogos assim que eu já joguei esse tipo de exploração, né? E isso faz com que a dinâmica, né, da narrativa do jogo fica bem mais interessante. Então, primeiro ponto positivo, eu acho que um dos mais fortes desse jogo é a exploração. Bora pro próximo. Segundo ponto muito legal também, galera, é a história, tá? O ritmo narrativo do jogo é muito bom. E ele faz você se apegar. Porque as coisas vão acontecendo e você vai ficar mais curioso para saber o que está acontecendo, né? Então você quer saber, pô, fulano de tal pediu para você ir em tal lugar. Primeiro, você tem que descobrir onde que é esse tal lugar. Então você tem que ir navegando até lá. Chegando lá, acontece tantas coisas, né? Acontece tantas coisas ali que vão te dando caminhos diferentes para você seguir, formas diferentes de você resolver. Então a história vai te pegando nisso daí, né? Começa com uma coisa bem clichê, que tipo, a gente veio de um outro mundo e a gente precisa achar os 14 totens lá pra gente conseguir escapar, né? Acordar os deuses. Parece que os deuses trouxeram a gente pra cá. Beleza, mas conforme você vai jogando, você vai vendo que as situações são diferentes, né? Por que aqueles deuses estão adormecidos? Por que tem muita gente ali dentro do jogo que não quer te ajudar a achar esses totens? Então, isso começa a criar sabe, começa a ter um sentido diferente ali do que você tá pensando no início do jogo. Então isso eu achei muito bacana e isso faz você querer saber mais, se aprofundar mais dentro da história. Então, a história desse jogo é muito boa, é bem rica e é bem legal. Ainda não terminei a campanha, tô quase ali no finalzinho, mas assim, já tudo que eu joguei assim, cara, tá, sabe? Sempre deixou aquele gostinho de querer mais. Então, vale muito a pena a história desse jogo. Bora pro próximo ponto positivo. Bom, galera, como eu falei da história, né? O terceiro ponto positivo são as escolhas e as consequências, né? Então, conforme você vai entrando dentro da narrativa, ali, explorando os locais, né? Existem situações que você vai ter que escolher alguma opção. E cada opção tem uma consequência diferente. Isso é muito legal, porque te dá uma rejogabilidade, né? E te dá aquele sentido de, putz, alguma coisa vai acontecer se eu fizer tal coisa, né? Ou quando você toma você escolhe, né, uma opção e fala, putz, pode ser que essa opção te influencie em algo, né, lá no final. Tem isso também. Então isso aí é bem legal dentro do jogo e tem muito, cara. Tem muito. Eu vou te dar um exemplo. A gente achou um eremita lá no meio do mato lá e falou que o filho dele saiu para explorar uma ilha atrás de tesouros. Aí você tem a opção lá de ajudar, né, tal. Ah, beleza, vamos ajudar. Isso libera uma cartinha, meio que uma side quest ali para você, né? Para você descobrir o que tá acontecendo, o que aconteceu com o filho do eremita, né? Bom, deu a dica lá, achamos a ilha. Chegou na ilha, dá um spoiler, galera. Se você não quiser ouvir o spoiler, passa um pouco o vídeo, tá? Mas chegou na ilha e a gente encontrou que tinha um demônio lá que fechou, né? Que prendeu o filho do eremita porque ele tava sozinho na ilha e não tinha com quem conversar. Esse garoto apareceu e ele foi lá e falou: beleza, vou prender você aqui pra gente trocar uma ideia. E aí lá você tem várias opções de resolver essa situação. Você pode entrar em combate com o demônio, beleza? Você pode deixar o moleque lá e, falou galera, até a próxima. Isso é muito engraçado também. Você pode falar, pô, demônio, tenho uma pessoa só, você pode ir numa cidade. Lá tem muito mais gente para você trocar ideia, para você conversar. E aí, tudo isso tem uma consequência. Né? Então, às vezes, você toma lá a opção e fala, beleza, então. Aí você adquire lá, né, os itens, alguma coisa, né, uma recompensa, e depois some. Ou às vezes abre uma side quest nova e não te fala o que está acontecendo. Então você pode esbarrar com aquela side quest e ser uma das consequências que você tomou lá, né, de alguma ação que você tomou. Cara, isso aí é muito legal, cara. Muito legal, de verdade, galera. Gostei demais dessa questão ali, dessas alternativas, né, dessas escolhas que você tem e das consequências que ela pode gerar, né, para você. Então pode gerar tanto no início do jogo, como no meio, como lá no final, depende, beleza? Então, como eu disse, isso dá uma rejogabilidade diferente ali, você pode começar uma nova campanha, tomar outros rumos ali, né, escolher outras opções e ter novas consequências. Então isso aí é muito bacana
E pra mim, né, é o terceiro ponto positivo desse jogo. Bora pro quarto. Quarto ponto positivo, galera, são os combates, né, e as regrinhas, né. Assim, talvez o combate seja um pouco enjoativo para algumas pessoas ali quando estiver meio ali no middle game, no end game. Por que eu digo isso? Né? Para mim não foi, por isso que eu estou colocando como ponto positivo. Como funciona o combate, né? Vou contar uma coisa bem superficial que só para vocês entenderem. Você tem os inimigos que você vai encontrando durante a sua narrativa, durante as suas aventuras. E esses inimigos, ele tem meio que funciona meio que um jogo da velha, tá, galera? Ele tem um grid ali, né? Um grid de jogo da velha. E dentro desse grid existem os pontos de vida dele, habilidades, bônus de dano, tem um monte de coisa. E conforme você vai causando pontos de dano nesse inimigo, você vai colocando uns tokenzinhos de coração ali, que você vai meio que fechando, né? Tipo um jogo da velha, como eu falei, você vai fechando essas habilidades ou os pontos de vida dentro dessa grade ali, desse grid. E se você bloquear todos, né, todos os coraçãozinhos, o inimigo lá é derrotado. Caso contrário, você pode bloquear uma habilidade, daí ele não vai poder utilizar. Um bônus de dano, então quando ele te atacar, ele não recebe aquele bônus. Então, assim, é muito tático ali, né? Bem estratégico da forma que você tem que administrar essa questão desse grid ali. Eu falei do jogo da velha, mas assim, você só pode causar dano no inimigo a partir do token que você colocou, né? Na horizontal ou na vertical. Tá? O jogo da velha tem, né, a diagonal ali, mas não pode. Beleza? Bom, esse é o superficial ali do combate. E pra mim, assim, foi até o final sem enjoar. Sabe? Até onde eu joguei ali, por enquanto, tá de boa. Me parece muito inimigo difícil, né? Tem uns ali que você tem que saber lidar com esse grid. Às vezes aparecem vários inimigos e você pode fazer um esqueminha de unificar, né? Que as cartinhas ficam uma próxima da outra. Então você pode tentar infligir dano através de outro inimigo, né? Então tem umas regrinhas ali bem legais ali dentro do combate. E eu curti demais, cara. É um combate assim bem interessante. No início é um pouquinho difícil pra você entender, mas depois que você vai jogando, cara, vai pra frente ali, matar inimigo. Fica bem legal. E é uma coisa assim diferente que eu não vi nos outros jogos. Por isso que ele é um pouco, assim, no começo, um pouco difícil de entender, tá? Bom, falando em regras, né? O jogo tem várias regrinhas. Então você vai encontrar ali coisa de administração de recursos. Você vai ter também a parte de alocação de trabalhadores, que seria você tem uns tokenzinhos ali de comando, né, que você vai deixando em algumas cartas, até mesmo em algumas habilidades dos seus personagens, e você depois tem que recolher, senão você não pode utilizar aquelas habilidades ou aquelas cartinhas, né? Então, isso é bem legal também, é bem interessante, começa a fazer com que você pense numa estratégia diferente, conforme você vai avançando na história, né? E também tem a parte de fadiga, né? Então seus personagens podem fadigar lá e isso vai prejudicando eles até o momento que eles não podem ser utilizados para fazer um determinado teste e afins. Isso eu achei assim, as regras são bem legais, sabe? Tipo, gostei bastante tanto da parte do navio quanto da parte também da exploração e a administração ali de todos os tripulantes ali do Mantico, beleza? Então esse é o meu quarto ponto positivo. Bora pro quinto. Quinto ponto positivo, galera, são os personagens. Eles são extremamente carismáticos. Então, cada um tem sua historinha. Como ele começou ali na embarcação, né? Por que ele se tornou um tripulante ali do Mantícora. Então, são 9 personagens contando com a capitão desse. Então, assim, se você joga sozinho, você vai jogar com todos os personagens, né? Quando você joga de 2 players, você divide os tripulantes ali e a capitão todo mundo pode utilizar. E 3 players e 4 players é a mesma coisa, né? Você vai dividindo esses tripulantes com a capitão, todo mundo podendo utilizar. É um jogo full co-op, né? Então cada jogador vai poder ajudar, né, com os seus tripulantes o que você pode fazer, o que você vai ajudar o outro ali em algum teste, ajudar o outro ali em alguma tomada de decisão. Então, tudo isso tem esse entorno dentro desses personagens. Os personagens vão se desenvolvendo conforme a história vai avançando, então coisas vão acontecendo com alguns personagens específicos, né? Então, isso eu achei bem legal. Algumas side quests que podem surgir baseado naquele personagem, né? Então, isso assim, o desenvolvimento dos personagens foi bem legal, né? E a história deles, né? Então, você virar a cartinha deles, tem toda a historinha deles ali. E são os personagens bem carismáticos que
você leva em consideração até o final da sua narrativa. E por último, galera, temos as ilustrações e a qualidade do material. Eu sempre elogio esse ponto também. As ilustrações, galera, é um formato bem diferente do que a gente já viu. Não é tão hardcore como sei lá, um Descent, assim, né? Tipo, o jeito, né, que ele é feito para um dungeon crawler e tal. Ele é um formato assim bem leve, sabe? É uma ilustração bem leve ali que te passa, né, essa questão de exploração, né, sabe? Essa questão de navegar pelo mar e afins, explorar aquele mundo, cara. Desde a caixa lá, quando você abre até o fundo ali da caixa, tem uma ilustração diferente. A capa dela mesmo em si, né? Como todos os materiais, né? Todas as cartinhas, tudo ali é bem desenhado. Gostei demais, assim, são bem charmosas as ilustrações. Qualidade do material, mesma coisa, uma qualidade assim de primeira. Tanto não tem miniaturas, tá, galera? A única miniatura que tem é o seu barquinho, mas as cartas são muito boas, o papel é muito bom, a caixa é muito bonita, assim, a questão da caixa também ser bem forte, resistente, né? Então tudo ali dentro ali um material bem de alta qualidade, assim. Foi bem legal assim o material, né, que eles fizeram. E a Conclave, né, cumpriu, né, trouxe do mesmo jeito pro Brasil. Foi muito interessante. Bom, beleza, galera, esses foram os pontos positivos. Agora vamos pro ponto neutro, tá? Tem um ponto neutro aqui que eu quero comentar com vocês. Ponto neutro, galera, é o downtime. O que seria o downtime? Para quem não conhece, o downtime seria o tempo de espera entre os jogadores. Então, enquanto eu estou jogando, quanto tempo o outro jogador vai esperar até eu terminar, né, a minha rodada ali, meu turno. Bom, eu joguei uma partida solo ali para conhecer um pouco o jogo, então ele é um jogo assim, dá para jogar solo tranquilo, e é bem gostoso também. Você só tem que ficar prestando atenção muito nas habilidades ali dos personagens, pra você não passar nenhuma durante alguma coisa que você esteja fazendo na sua exploração. Mas quando eu joguei também com 2 players, e eu achei que ia ser um downtime assim muito alto, né? Não foi, sabe? Tipo, não foi. Você tem as suas ações, né? E durante a exploração, conforme você lê lá o livro de narrativa, pode ser que o jogo, né, te segure um pouco. Né? Então, o jogador está explorando um determinado local, o outro jogador está lendo, né, o que está acontecendo dentro daquele local. Até ele terminar e utilizar essas ações ali para passar para o próximo jogador. Então talvez isso atrapalhe um pouco algumas pessoas que não vão curtir, tá? 3 players também, galera. Joguei com 3 players, já ficou um pouquinho mais pesado, porque assim, sempre ficava um sem fazer alguma coisa. Como eu falei, né? 2 players, um pelo menos lê, né, o livro lá para ver dando a narrativa para outro jogador, mas 3 players sempre ficavam perdidos ali no meio do caminho, tá? Então isso daí pode ser um problema. 4 players não cheguei a jogar, mas provavelmente a mesma pegada de 3 players. O que eu falo é o seguinte, galera, prepare, né? Tipo, se você for jogar com um grupo com esse jogo, já prepara a cabeça ali, porque como eu disse, é um jogo narrativo, então você tem que ficar meio que observando ali, prestar atenção, todos os jogadores ao mesmo têm que prestar atenção na narrativa, porque ela dá dicas, ela acontece tal coisa, muitas vezes você entra em combate, então todo mundo entra em combate, você tem que ficar de olho, certo? Então se prepara assim, porque como é um jogo narrativo, vai ter esse time ali entre os jogadores. Se todo mundo concordar e estiver bem alinhadinho, sem problema, você vai ter um jogão bem legal ali de exploração na mesa. Beleza? Bora lá então para os pontos negativos. Já aviso, galera, não são muitos pontos negativos que eu vi nesse jogo, né? O primeiro ponto assim que eu achei é o início. O início dele é um pouco travadinho. Até você entender, né, as regras ali, como funciona tudo, nossa, demora um pouquinho, né? Eu precisei, assim... Ele vem com um Quick Starter, né? Que você pode começar por lá, mas de qualquer maneira alguém vai ter que ler o manual de regras. Então eu peguei o manual de regras, comecei a assistir uns vídeos, tanto na gringa quanto aqui no Brasil, e comecei a comparar, né? Ver como funcionava, o que cada regrinha fazia, dei uma estudada nele antes de começar a jogar. E aí foi bem um pouco mais fácil, mas de qualquer maneira o início é um pouco travado. Então eu digo isso, né, como um ponto negativo, porque muitas vezes você vai ficar meio perdido ali no início, vai falar, quer saber? Esse jogo é muito chato, não tô conseguindo ir pra frente, o jogo sempre tá me travando. Isso pode prejudicar na hora ali da jogatina. E não faça isso. Depois de algumas rodadas ali que você jogar, você vai ver que, cara, o jogo começa a desenrolar melhor, sabe? Eu aconselho para quem tiver o jogo jogar uma partida solo para acostumar, mesmo que você não salve o jogo, né? Só para você acostumar, para depois com o seu grupo você já conseguir ensinar eles de uma forma mais fácil, tá?
Então o início do jogo é um pouco travadinho ali, eu senti também. Quando eu joguei com 2 players, 3 players também, eles sentiram essa, né, essa pegada ali, eu achei bem difícil. Mas depois desandou, aí o jogo melhorou muito mesmo, de verdade. Então esse é um dos pontos negativos. Bora pro próximo. O segundo ponto negativo, galera, é o save do jogo, né? Como que você salva o seu jogo? Isso eu achei horrível. Ó, o jogo ele vem com várias caixinhas, né? Onde você vai guardar suas cartinhas que você abriu lá no mercado e você comprou. Ele vai guardar as cartas de aventura, as habilidades dos seus personagens. Ele vem com tipo uma ficha ali para você marcar, né, os pontos de dano que seu personagem tem, o que aconteceu, onde que tá na campanha. Até mesmo atrás dessa ficha tem um mapa para você anotar, né, o que você encontrou em determinados locais. Por que você tem que anotar? Senão, você começa a explorar muito, de repente você nem lembra lá na primeira página o que tinha mesmo em tal lugar. Então você tem que sempre estar anotando essas questões também. Então, assim, o save dele é meio chatinho, tá? E um outro problema muito grande nisso é que você não consegue jogar 2 campanhas paralelamente. Por que eu digo isso, né, galera? Porque, assim, se você tá jogando uma campanha, todas as cartas que você já separou, que você tirou durante aquela aventura, vão tá guardadas, né, dentro dessas caixas de save. E aí você não pode jogar uma outra aventura, senão você vai ter que misturar tudo de novo. E isso é um problema, você só consegue jogar uma campanha só. O que eu fiz aqui para solucionar isso, né? Eu comecei a tirar foto com o celular mesmo. Então eu tirava as fotos de tudo, né, que a gente tinha na mesa, guardava tudo certinho e começar uma nova campanha. Então isso daí ajudou um pouco, né? Facilitou um pouco aqui pra gente nessa questão de salvar o jogo, né? De deixar o jogo armazenado em tudo que a gente separou ali durante a nossa campanha. Enfim, é um negocinho meio chatinho que pra mim foi um ponto negativo ali que eles fizeram. Bora pro próximo. E o último ponto negativo, galera, são os erros. Isso mesmo, eu falo mesmo. Afinal, a gente paga caro no jogo e o jogo vem errado. Bom, quando a gente tem um erro ali de digitação, um erro de português, que seja, beleza, né? Porque ele não atrapalha. Beleza não, né? Tipo, é ruim, mas ele não atrapalha ali um gameplay. Mas, pô, tem coisas dentro do jogo, né? Que é dentro do livro lá de narrativa, que você que atrapalha ali dentro do gameplay. Que era para acontecer tal coisa e não era às vezes, ou tinha que a determinada opção lá que você escolheu era diferente do jogo original. Então tudo isso atrapalha o gameplay. Então para mim isso é um problemão. Que às vezes você está jogando lá e você não viu a errata, você não chegou a ver nada, pode tomar no rumo diferente dentro da sua campanha, isso pode prejudicar você lá no final. Então assim, dentro da Ludopedia, lá dentro da página do jogo, você consegue baixar um PDF lá com alguns erros. O pessoal fez até uns adesivinhos para você conseguir colar dentro do livro de narrativa. Isso eu achei bem legal que a comunidade fez aí para o jogo. Enfim, assim, existem alguns erros, estão todos lá dentro dessa errata. E para mim é um problemão quando ele atrapalha o seu gameplay, né? Atrapalha o desenvolvimento ali da sua campanha. Fechou, galera? Bom, esse é o Sleeping Gods, sabe? É um jogo que eu gostei bastante. Como eu disse, eu joguei no finalzinho de 2023, até coloquei ele no meu top 5 melhores board games de 2023, né? Eu gostei demais. E é um jogo assim de história, galera. Você vai como se você estivesse lendo um livro e participando de toda aquela narrativa. Então isso eu achei bem legal. Então é isso, galera. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Compartilhem com seus amigos. Tenham um ótimo 2024 aí, cheio de board games pra gente jogar, certo? E vejo vocês na próxima. Boa jogatina para vocês e até mais.